Olá, minha gente! Tá começando a terceira temporada do podcast Por Trás da Influência! Tava com saudade já, viu? Eu também! Depois de muitos pedidos aí, a galera pedindo muito, gritando muito pela gente, voltamos, né? Estamos de volta. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com essa terceira temporada no ar. Pra quem nunca assistiu, não sabe do que eu estou falando, eu me chamo Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast Por Trás da Influência. Aqui, gente, é o lugar que a gente compartilha com vocês tudo sobre assessoria de influenciadores, os temas mais atuais, e aí tudo por trás da influência, por trás do mundo dos influenciadores que somos nós. E agora de cara nova, né? Olha só como a Olha gente venceu só, na vida. gente. Estamos muito chiques agora com o estúdio, com equipe, com microfone. Com roteiro impresso. Com roteiro impresso. Olha só, a gente tá que tá. Uma Então, loucura. É isso. E a tendência agora é só melhorar, né? Daqui pra frente, Não, daqui pra frente, se a gente passar não... disso, não sei nem o que tem mais do que isso. Não sei também. Aguardem pelos próximos capítulos. Mas é isso, gente. A gente gosta muito de fazer esse podcast pra vocês. É sempre um papo muito gostoso que a gente bate. A gente sabe que alguns de vocês gostam também, né? Então, decidimos voltar de cara nova, com mais qualidade, de uma forma mais dinâmica aí com as câmeras, no estúdio. E é isso. Então, estamos muito felizes de estar aqui. E escolhemos um tema bombástico pra começar, né? É isso aí. Vamos então começar? Bora. Como que um assessor ganha dinheiro? Então, por que eu falei bombástico, né, gente? Bombástico porque falar de dinheiro vocês adoram. É só postar um negocinho de dinheiro no Instagram que bomba. Só falar, tem o título ganhar mais dinheiro, fazer dinheiro, que daí vocês viralizam. Então, decidi falar sobre isso, porque também é um conteúdo, além de tudo, de vocês adorarem, é um conteúdo muito pertinente, muito importante da gente conversar. A gente trabalha pra isso, né? A gente trabalha pra ganhar dinheiro, né? Claro Exatamente. que pra nos satisfazer também, mas o dinheiro ali é um negócio Exato. essencial, né? A gente sabe, e eu sei que o pessoal que me acompanha, que os alunos, buscam muita realização profissional, né? Então, sai isso muito da boca de todo mundo. Maria, eu tô muito em busca da minha realização profissional. Eu quero me encontrar, quero encontrar um caminho pra mim. E a gente sabe que isso parte de um trabalho que a gente gosta, um trabalho legal, um trabalho que faz feliz, mas também inclui dinheiro. Porque sem dinheiro a gente sabe que é difícil você conquistar coisas pessoalmente falando e tudo mais. Então, a parte do dinheiro, de ser remunerado da forma correta, de realmente conseguir botar, né, dinheiro no bolso, é muito importante para você encontrar a sua realização profissional. Então é por isso que estamos aqui. E hoje a gente vai dar algumas dicas de como fazer isso, né? Bebi muita água, logo na minha estreia decidi tomar um golão. Mas é isso, gente. Hoje a gente vai falar como você, assessor, remunerar de forma correta o seu trabalho e por que remunerar da forma correta é uma oportunidade, é a melhor forma para você ganhar dinheiro. Tá. Eu queria perguntar já começando de cara, quais são as maneiras de ganhar dinheiro? Existem maneiras diferentes de ganhar dinheiro? Existe por contrato, existe por comissão, existe por... Sei lá, queria entender primeiro, já pra gente começar, como são as maneiras de ganhar dinheiro hoje. Tá. Vamos lá. O assessor, ele ganha dinheiro. O assessor, ele é pago, ele trabalha para fechar publicidade. Tá. Para os influenciadores. Tá. Então, a remuneração dele tem que ser diretamente ligada às publicidades que ele fecha. Então, por uma convenção do mercado, que a gente não tem um sindicato nem nada disso, uma convenção do mercado, os assessores ganham dinheiro por comissão. Então, a priori, comissionado. Então, a média do mercado é 20% em cima de todas as comissões, de todos os publics que aquele influenciador fecha, tá? Então, é uma média, né? Então, pode ser de 20% até 50%, dependendo do trabalho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, é comissionado, justamente porque a gente trabalha com vendas. Então, uma pessoa que vende carro, ganha lá um percentual. Uma pessoa que vende imóveis, ganha lá um percentual. Justamente pela motivação que envolve uma venda, né? Geralmente, não sempre, mas na maioria das empresas, eu acho, as pessoas que trabalham com comissionamento ganham um fixo, né? E mais o comissionamento pelas vendas, pelo trabalho que ele faz ali. No trabalho de assessoria, dá para trabalhar assim também? Dá. Então é isso. A gente entra num ponto que é: quais são as remunerações hoje do assessor, tá?
E daí eu já vou falar disso e eu já vou contar alguns exemplos que eu trouxe no roteiro Aham, das boa. minhas alunas, Legal. né, de vivências de pessoas parecidas com vocês que a gente pode se identificar e entender como aplicar para sua própria vida. Então, ponto. A priori, a gente tem uma comissão de 20% em cima dos publis. Só que tem muitos influenciadores que eles fecham, às vezes, muita permuta. Então, o que que é permuta, né, gente? É a troca da divulgação por um produto. E como que o assessor vai ganhar dinheiro se não tem dinheiro envolvido nesse Uhum. contrato? Então, quando fecha muita permuta, quando o influenciador, às vezes, precisa de ajuda com a produção de conteúdo, precisa de ajuda com a agenda pessoal, precisa de ajuda com assessoria de imprensa, né, ajudar a fazer relacionamento dele com a mídia ali, né, Uhum. levar em podcasts, fazer essa parte de conexão com sites, com TV, com rádio e tudo mais. Então, quando o assessor faz todos esses outros trabalhos que não diz respeito exclusivamente à parte comercial, que é fechar a publicidade, ele pode cobrar do influenciador um salário mais a comissão, entendeu? Uhum. Então, existe essa possibilidade, porque é injusto a gente falar com um assessor que cria conteúdo com o influenciador, faz agenda pessoal do influenciador, faz várias outras coisas e ele só ganhar uma comissão. Não faz Aham. sentido, que é isso que tu falou, Tá. né? Então, ele tem, sim, uma remuneração fixa mais comissão. Tá, então vamos lá. Teoricamente, o assessor só faz a parte comercial do influenciador. Exato. Tudo que for fora parte disso deve ser remunerado fora parte também. Ele deve Uhum. ganhar fora parte. Então tu diz que ajudar a criar conteúdo, ajudar a fazer o roteiro, ajudar a editar, tudo isso não faz parte, teoricamente, do trabalho de um assessor. Não faz parte. Não faz parte do conteúdo de dia a dia desse influenciador. Agora, do conteúdo publicitário, então Uhum, tudo que envolve a publicidade no perfil do influenciador é nosso papel auxiliar o influenciador. Então, tá. desde a hora de fazer uma prospecção, mandar um orçamento, fechar um contrato, emitir a nota, criar esse conteúdo, pensar no roteiro, pensar em como produzir, toda a idealização dessa publicidade, a postagem dela na hora certa, no dia certo, pegar os analytics, todos os resultados, tudo que envolve aquela Uhum, publicidade é a nossa responsabilidade. Mas tá, agora, o conteúdo que ele vai postar no dia a dia dele não é nossa responsabilidade. Tá? E, tá. inclusive, produzir o conteúdo publicitário não é nossa responsabilidade. É auxiliar a produção. Porque um conteúdo publicitário tem que ser um conteúdo como ele faz no dia a dia dele, só que inserindo uma marca. Então ele já Uhum, tem que conseguir produzir essa publicidade, né? sim, A gente só precisa auxiliar para que essa publicidade saia da melhor forma possível, perfeito, entendeu? perfeito. E daí, gente, eu sou a defensora da comissão, né? Então, Uhum, existe a possibilidade de você trabalhar com um fixo mais a comissão. Eu sou a defensora número 1 de você focar 200% no comercial, não trabalhar com conteúdo, com agenda pessoal, não trabalhar com assessoria de imprensa e tudo mais, pra focar mesmo, para né? focar Porque no quem faz comercial. muito não faz nada, né? Exato. E você focando no comercial, você tem um potencial de conseguir ganhar dinheiro muito maior. Então, por que que eu acho que, né, ganhar comissionado, pra mim, pelo menos, dependendo do perfil das pessoas, do Jonathan também faz sentido, porque eu sei, é trabalhar com um variável. Esse variável faz com que você tenha a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro. É mais arriscado, Maria? Claro que é mais arriscado, Uhum. mas faz com que você tenha a possibilidade de ganhar mais. E não você sempre batendo um teto de quanto você ganha e não ter essa possibilidade. E até um E quando motivador, né? Serve como motivador e tu querer estar buscando sempre mais, não ficar ali Exato. estacionado, né? Por isso que todo vendedor tem sua comissão de vendas, Aham. né? E a comissão do assessor é muito agressiva. Se tu for parar pra pensar, ninguém que vende carro, e a gente vende várias publicidades com preços de carros, ganha 20%. O cara vai ganhar 2%, 3%, 5% de comissão, Uhum. sabe? Isso é uma comissão de vendas normal do mercado. Uma comissão de 20% não existe. Então a Uhum. nossa comissão é muito agressiva, Uhum. né? E isso é algo que faz com que a gente tenha ainda mais possibilidade de ganhar mais dinheiro. Então, eu sou muito defensora disso, porque quanto mais energia você coloca nesse papel de comercial, mais chance você tem de ganhar É. mais dinheiro. E é um mercado que é muito diferente, muito volátil, que você consegue fazer relacionamento, consegue fazer várias coisas envolvendo esse trabalho comercial. Por isso que é interessante escolher o influenciador certo para assessorar, né? Também. Talvez a gente vai falar isso mais lá para frente, mas não acaba não ficar patinando ali, né? Porque a partir do momento que escolhe um influenciador que talvez não seja tão bom,
ou que não te vai dar tanto resultado a curto Curto prazo, prazo. vai ficar patinando, então vai começar a ganhar dinheiro muito longe. Então por isso Exato. que é interessante já começar já escolhendo Começar certo, influenciadores, certo, pra poder né? já ganhar dinheiro já de começo ali, né? Exatamente. Por isso que eu separei algumas histórias pra contar pra vocês. A primeira história que eu queria contar é a história da Tainá. A Tá. Tainá assessora uma influenciadora que tem 40, 50 mil seguidores, se eu não me engano. E essa influenciadora de 40 mil seguidores, a Tainá não sabia do potencial Essa é uma história verídica, uma aluna verídica, tua. é. Uma aluna minha, Aham. importante. A Tainá não sabia, porque a gente não sabe quando a gente fecha com o influenciador, exatamente o potencial que aquele influenciador tem de ganhos financeiros. É Uhum. sempre uma descoberta ali na hora. Lógico que Dá você pra ter uma pode. ideia, dá para ter uma ideia pelo conteúdo que ela cria, né? Já consegue Isso. ter mais ou menos ali uma... Estudando, aprendendo, Aham. você vai conseguir direcionar. Mas você não tem tanta noção. E lógico, a Tainá estava com medo, né? A Tainá é ela é mãe, ela acabou de ter um bebê, então ela estava querendo voltar para o mercado de trabalho, então ela precisava de uma renda, mas ela também não era da área, ela não tinha nenhuma experiência como Arriscou, assessora, se jogou, arriscou e decidiu começar a assessorar essa influenciadora que tem 40 mil seguidores. Só que de cara ela já pensou, vou garantir um fixo. Não vou trabalhar com comissão, Uhum. porque é arriscado demais. Começou lá com R$ 1.000 de salário, né? Com Então essa era assessora, com com essa essa influenciadora Aham, única. aham. 40 mil seguidores. E era um trabalho, e a gente sabe que assessorar um influenciador não é um trabalho de full time, né? Não é um trabalho que precisa trabalhar das 9 às 6 da tarde. Era algo que ela fazia umas 2 horas por dia E tava com e, o 1.000 dela tava com o garantido 1.000 e dela. tava tudo ótimo. E ela achava que estava tudo ótimo. Hum. Até o primeiro mês. Que no primeiro mês a influenciadora ela já fechou R$ 10.000 em trabalho. Ou seja, se ela estivesse ganhando 20% de Já ia dar R$ 2.000. já ia dar R$ 2.000. Aham. E daí no segundo mês já 15 mil. No terceiro mês já 20 mil. E ela viu que, em média, essa influenciadora fecha em torno de R$ 20.000 por mês de trabalho. Nossa. A comissão de 20% seria R$ 4.000. Então, por um receio que ela tinha, e nem de arriscar no primeiro, segundo, terceiro mês, ela podia ter arriscado por 3 meses, ela perdeu e deixou de ganhar uma super grana, né? Então, R$ 4.000 faria toda a diferença na estabilidade E dela. esse exemplo mostra pra gente mais uma vez que tamanho não é diferencial, né? Não é um influenciador que vai ter 1 milhão de seguidores que vai ganhar. Claro, né? Tem muitos que tem mais de milhões de seguidores e Sim. ganham muito dinheiro, mas isso não é um pré-requisito pra ganhar dinheiro, né? Exatamente. Então, lógico, quanto melhor o influenciador for, mais completo ele for e mais seguidor ele tiver, ele tende a ganhar mais dinheiro. Mas não é uma regra, né? Então a gente vê muitos influenciadores de milhões que não ganham R$ 20.000 por mês, né? Uhum. Então é a qualidade do conteúdo que essa influenciadora criava. Então, quando ela percebeu que ela tinha entrado nessa cilada, ela entrou pro curso, ela começou a estudar e ver formas de como conversar com essa influenciadora para reverter essa situação. E o que conversar com ela, conversar com a influenciadora, parte do ponto que é, cara, para eu continuar crescendo junto com você, para eu continuar fechando cada vez mais e mais job, faz sentido eu ter um variável, Uhum. porque quanto mais eu fecho, mais eu ganho, mais você ganha e a gente cresce juntos. Então, essa é a conversa que você tem que ter, né? Então, essa influenciadora aqui, essa assessora, fechava R$ 5.000 em trabalho, ganhava R$ 1.000, hoje ela fecha 20 mil e ela continua ganhando os mesmos R$ 1.000. Qual motivação ela vai ter para querer manter os 20 mil? Nenhuma, né? Exato. Então, a comissão, ela gera essa motivação, esse envolvimento. E ela continuou só com essa influenciadora ou ela pegou mais pessoas pra assessorar? Não só com essa influenciadora, ela segue só com essa. Só com ela? Hoje, eu não tenho essa atualização exatamente como tá hoje em dia, mas ela já tinha conseguido reverter para comissionado, Ah, ela já tá conseguiu, então, ela aham. aceitou, legal. Ela aceitou, a influenciadora entendeu, e ela conseguiu reverter, e hoje ela ganha uma comissão muito mais legal, e ela consegue se sentir muito mais motivada, muito mais envolvida e parte daquele Todo mundo trabalho. está ganhando, na verdade, né? Todo mundo está ganhando. Legal. Exatamente. E daí tem mais algumas histórias que Tem eu da botei aí. Camila. Da Camila. A Camila, também é aluna, e ela também, nessa ânsia de ter um fixo, foi lá e fechou 5 influenciadoras, pagando R$ 500 pra ela por mês. Ou seja, ela tava ganhando R$ 2.500. Só que assessorando 5 influenciadoras. Então, até pra muita gente pode parecer, nossa, R$ 2.500 já ia mudar a minha vida, né? Já ia ser uma super diferença pra mim. Só que a gente tá falando da Tainá, que com uma tava ganhando 4 mil. Então, o potencial de você ganhar dinheiro com comissão é muito maior. E daí a gente tá falando também da Tainá ganhando R$ 4.000 por mês, comissionado, trabalhando de 2 a 4 horas por dia.
A Camila, ela trabalhava com 5 influenciadoras assessoradas, R$ 2.500 por mês, sem nenhuma comissão, 8 horas todos os dias trabalhando. E ela fazia só o comercial ou ela fazia também o... Ela fazia o comercial e alguma coisa de conteúdo Aham, também. aham. Auxiliava ali na organização dos conteúdos e tal. Então ela ainda agregava mais uma coisa que teoricamente não deveria ser função dela, sabe? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Esse exemplo não é exceção. A Camila é exceção, a Camila é regra, quase, sabe? Uhum. Então, pelo que eu vejo, a Camila é o que mais acontece. A coragem de já entrar comissionado é mais raro, né, as pessoas Eles não terem. querem arriscar, né? Querem, tem ali o certo de R$ 1.000, ali, a Tainá, no caso, R$ 1.000 garantido todo mês, a outra tinha 2.500, não querem arriscar de vai que não dá certo, mas aí que Exato. vai da assessora acreditar no potencial do influenciador, né? Exatamente. Porque a partir do momento que ela acredita no potencial do influenciador, o influenciador vai fechar bastante job, ela já começa a enxergar lá na frente, nem lá na frente, né? Vamos dizer, Um mês, enxergar, 2, 3. que já vai dar bastante resultado, ela vai acabar ganhando muito mais. Exatamente. Então, isso é muito interessante, porque é normal que a gente sinta insegurança, medo, receio e tal. Mas a assessoria te possibilita continuar no seu emprego e trabalhar como assessor no começo, Então, se são 2 horas por dia, trabalha o teu dia, chega de noite no fim do expediente, trabalha como assessor. Até você conseguir ver a sua remuneração como assessor, chega próximo ali da sua remuneração no seu trabalho fixo. E daí sim você pedir demissão. Ninguém tá aqui estimulando que as pessoas metam o louco, né? E peçam demissão adoidado. Não. Começa a trabalhar, começa a ver os resultados, começa a ver se é pra você, se você gosta, se tá dando resultado. E depois você vai lá e trabalha dedicado, full time, Aham, aquilo. Então, aham. existe essa possibilidade, né? E, inclusive, a assessoria não é algo que você precisa investir dinheiro pra começar, né? Você pode começar com o seu celular, com o seu computador, com a internet e com coragem, né? Exato, Com exato. coragem. É. Então, Eu é conheço possível. assessores que ganham 50, 60, 70 mil É. assessorando os influenciadores. É, imagino. Só de comissão. É. Então, assim, é muito dinheiro. Então, assim, vai na fé, escolhe o influenciador certo, e vai na fé, arrisca que vai dar resultado. Só se esforçar também, né? Também não é só escolher o influenciador certo, também tem que fazer a sua parte como assessor de fazer ali os projetos, de fazer um relacionamento, fazer o trabalho bem feito, que é Total. batata. Exatamente. E também tem histórias de quem acertou, né? Então, quem começou com o influenciador certo, começou já comissionado, começou colocando a cara a tapa. Tem a história do Isaac, por exemplo, que começou como influenciadora já muito legal. Nos primeiros 3 meses, que eram os melhores meses do ano, né? Então, outubro, novembro e dezembro, ele fechou mais de 300 mil em trabalho. Então, a gente tá falando de, em 3 meses, R$ 60 mil, De né? comissão. De comissão. Então, lógico, não é regra, eu não tô aqui vendendo, né, Aham, um mundo ideal, aham. mas acontece, existe essa possibilidade, né? Então, sempre que eu dou esses exemplos, as pessoas podem pensar, meu Deus, né, vou ganhar R$ 60 mil Aham, em 3 aham, meses. aham. Não, não é assim. Mas que você pode ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e assim ir crescendo, é Tu real. acha que vai um pouquinho de sorte também? Eu acho que tudo na vida tem uma dose de sorte, né? Eu sempre digo que eu tive muita sorte de ter cruzado, a minha vida ter cruzado com a da Tatá, lá em 2015, e de eu ter tido a coragem de arriscar. Foi sorte, foi sorte. Eu cruzei com ela num baile do Denis, na stage, lembrei que, né, que ela existia e me ofereci pra trabalhar com ela. Que sorte, né, eu ter cruzado. Mas eu acho que existe também, eu acho que a sorte não é um acaso, assim, um mero acaso. Eu acho que a sorte é a sorte bater na porta de alguém que tá preparado para aquela sorte. Então, poderia ter sido uma sorte ela cruzar com qualquer outra pessoa. Exatamente. Mas essas pessoas talvez não estivessem preparadas ou tivessem com a coragem que eu tava de arriscar e me jogar, mesmo sem saber nada para assessorar a Tatá lá atrás, né? Então, eu acho que a sorte é a oportunidade de bater na porta de alguém que está preparado para agarrar aquela oportunidade, sabe? Então, é sorte. Mas Sim. ela É um conjunto. é um conjunto de fatores, né? E eu não necessariamente estava preparada para a oportunidade, mas eu estava com coragem o suficiente para me jogar ali E foi força de assim. vontade também, né? É Porque teve verdade. bastante suor aí. Nada Exato. veio de graça, nada veio aí de graça mesmo, né? Tu teve que fazer toda a Exatamente. tua parte também, né? Abriu mão de morar numa cidade, foi pra uma outra cidade que não conhecia ninguém. E quem ainda Abrir não tá. mão de um emprego estável, Aham. né? De uma carreira, querendo ou não, pra fazer uma coisa que ninguém fazia, que ninguém sabia nem o que era, né? Então é coragem. A gente tem que ter um mínimo
O, o Pedro Sobral, daí da internet, ele fala que tem a linha do cagaço. Você tem que cruzar a linha do cagaço. Às vezes o teu sonho, os teus objetivos estão depois da linha do cagaço. Alguém vai ter que cruzar. E eu cruzei a linha do meu cagaço lá Exato, atrás. exato. E foi, tu cruzou a tua linha do cagaço. Quando eu convidei o Jonathan pra ir trabalhar comigo, o Jonathan foi pra ganhar um salário pequenininho, pra morar numa cidade totalmente diferente. Todo cagado, mas foi. Foi. E estamos aí, né? 4 anos depois, aí, ó, chiques, num podcast aqui. Quer dizer que vencemos na vida, né? É, quer dizer que Deu vencemos. certo. Então é isso. O Isaac foi um cara que deu super certo. Eu posso listar inúmeros alunos, inúmeras pessoas que eu conheço que ousaram, cruzaram a sua linha do cagaço e deram certo lá na frente, né? Aham. Então é isso. A remuneração comissionada, ela gera uma instabilidade, né? É Uma isso que eu ia te insegurança. perguntar, porque assim, vão ter meses que a gente vai fechar muita publicidade, tipo Black Friday, mais no final do ano, né? Ali em novembro e dezembro, que é Black Friday e Natal, pô, é bomba de job, tem bastante coisa pra fechar, então a comissão vai ser maior. Agora já tem mês, tipo janeiro e fevereiro, que diminui bastante o investimento das marcas, então é menor. Como. Daí, aí é que tá. Aí o fixo é garantido, a Uhum, comissão não é garantida. Como exatamente. fazer o equilíbrio disso? Exato. Então, é isso. Não é garantido. Maria, como eu faço para fechar publi todo mês? Né? Como eu faço, não. Como eu garanto que eu vou ter publi para fechar todo mês? Não tem como garantir, mas tem como você fazer um trabalho profissional que vai te possibilitar fechar trabalhos todos os meses. Uhum. Que é muito do que a gente compartilha em todos os podcasts aqui no canal. Então, o Jonathan, né, a gente tá trabalhando juntos há 4 anos. Eu trabalhando com isso há 7 anos. Desde os primeiros 4, 5 meses que eu sou assessora, nunca mais eu fiquei sem nenhum publi nenhum mês. Nenhum. Então, todos os meses a gente fecha muitas publicidades e mesmo eu quando estava ali nos 4 primeiros meses de assessoria. Então, existe essa instabilidade que você precisa primeiro saber se organizar financeiramente. Então, se você sabe que você vai ganhar mais dinheiro em novembro e dezembro, faz o seu pé de meia e se organiza porque janeiro e fevereiro vai ser um pouco mais fraco, né? Então, já organiza suas contas, organiza ali o seu financeiro, comunica isso para o seu influenciador, para ele também se organizar financeiramente e faz o seu trabalho bem feito. Faz projeto, faz prospecção, faz bons relacionamentos, né? Cria vínculo com as marcas que você trabalha, porque elas não vão deixar de fechar com você em janeiro, fevereiro, março, abril, em todos os meses. Então, vai ser menos, isso sim, mas vai ser menos, vai ainda ter trabalho para fazer e você também vai ter, né, se organizado financeiramente, seguindo todas as dicas aí do canal. Então, isso é bem, bem legal. Perfeito. 3 objeções. Tá. Vamos falar, então, sobre... Não, na verdade, a gente falou desse ponto. As pessoas... O que o pessoal deve estar pensando? 1. Maria, como eu garanto o publi? 2. Mas não é melhor eu me segurar num fixo? Falamos sobre isso. Até a gente estava conversando antes, né? Sobre... Qual foi a pergunta que tu me fez? Que eu me esqueci? Putz. Agora ou antes? Não, antes, lá quando a gente tava falando sobre batendo o roteiro. Eu perguntei tanta coisa. Mas acho que foi alguma coisa envolvendo, tipo, tá, mas não é melhor eu garantir um contrato de um Ah, ano, sim, lembra? Aham. Era isso que eu queria falar. Não é melhor eu garantir um contrato de um ano com fixo, com esse influenciador, e depois que ele estiver ganhando um pouco mais de dinheiro, eu pegar a comissão? Por que eu digo que não? Porque assim, se o influenciador, depois de 3 meses, não estiver te dando dinheiro, provavelmente ele não é o influenciador certo para você assessorar. Então, eu nunca indicaria você amarrar um contrato de um ano, ficar ganhando R$1.000 todos os meses que seja, e sabe-se lá se você vai conseguir esses R$1.000 do influenciador, de um influenciador que talvez não vá te dar essa possibilidade de ganho na comissão. Então, se em 3 meses o influenciador não tá dando tanto resultado com dinheiro, lógico, com comissão, né? Lógico, fazendo uma autoanálise, olhando pra si e pensando, eu tô fazendo toda a minha parte, tô fazendo projeto, tô fazendo prospecção, tudo certinho, não tá dando resultado, pula pro próximo. Não tem por que você ficar um ano com o influenciador Preso no influenciador. que não vai te dar uma grana garantida comissionada, tá? Não, influenciador que é bom mesmo, acho que no segundo mês já começa a dar um resultado legal. Começa, Né? exatamente. Não mais do que isso, né? Exatamente. Então, R$1.000 de comissão é R$5.000 em publi, né? Então, R$5.000 em publi, gente, é um trabalho que, dependendo do tamanho do influenciador, em um dia, né? Mas dependendo se o influenciador for menor, tiver mais no começo, em 2 meses você tá garantindo essa grana fazendo um trabalho. O influenciador dele e o seu. E daí eu queria entrar num ponto que beleza, falamos tudo isso,
E daí eu queria falar sobre a função do assessor, Uhum. né? A gente introduziu isso. Como o nosso trabalho é a parte comissionada, é o comercial, que é uma parte comissionada, se a gente coloca a nossa energia, a gente falou um pouquinho sobre isso, daí é só complementando, se a gente coloca a nossa energia em fechar publicidade, a gente consegue fechar muito mais. Quando você dispersa a energia com conteúdo, com outras coisas, isso vai fazer você perder mais tempo de ganhar mais dinheiro. E daí entra uma outra história que eu acabei de lembrar, que é a história da Ana Júlia, uma aluna minha, que ela estava trabalhando na prefeitura da cidade dela, e ela já estava ganhando a mesma coisa na prefeitura, acho que ela ganhava uns R$ 2.000 na prefeitura Uhum. e uns R$ 2.000 como assessora. Eu falei, Ana Júlia, por que tu não pediu demissão ainda? Ela, ai, porque eu tô com medo. Daí eu falei, mas medo do quê, mulher? Tu tá trabalhando no teu Uhum. horário extra, de noite, fim de semana, e tu tá ganhando R$ 2.000, Imagina se imagina trabalhar o dia inteiro. se trabalhar o dia inteiro. Aham. Eu peço demissão agora. E ela ainda mora com os pais Que dela, tem todo. responsabilidade, hein? Mas Que daí. E depois ela responsabilidade. vem me dar amém, sabe? Aham. Mas é isso, e ela veio pedir conselho, né? Eu não Aham. tô dizendo pra quem não pediu conselho, que é um Aham. conselho, Aham. pede demissão, Aham. né? Então, pede demissão, vai focar na assessoria, porque quando tu tiver 8 horas úteis do seu dia pra se dedicar a Focado. isso. Aham. E daí ela falou que, enfim, agora eu não sei em números, mas mais do que dobrou o salário dela no primeiro mês. A comissão dela no primeiro mês que ela pediu demissão. Então, e ela tem uma estrutura, ela mora com os pais, ela tem as continhas dela pagas. Então eu falei, cara, tu tá no momento de arriscar. É o teu Uhum. momento de Uhum. arriscar. Tu não tem, né, filhos, tu não tem aluguel, conta pra pagar, né, contas grossas, assim, que a gente Aham. sabe da vida Aham. adulta. Então arrisca, vai, se joga. E ela conseguiu colher muitos frutos dessa decisão. Então, realmente, a comissão, ela te gera essa insegurança, mas ela te dá uma possibilidade de crescimento muito legal. Deixa eu ver aqui só uma coisa, Sim. roubar o teu roteiro. A gente já falou sobre isso também. Era esse aqui que eu queria fazer. Ah. Como conversar com o influenciador. Tá, Ah, tá. beleza, Maria. Que a gente falou Da da Tainá. Tainá. Aham. Então, tudo bem. Eu vou fazer comissionado. Pra mim tá tudo certo fazer comissionado desde o começo. Pro influenciador é bom, porque o influenciador não vai tirar nada do bolso. Então, Uhum. quando tu começa num acordo de comissionado, ninguém tem problema. Porque o influenciador pensa, tá, eu não devo nada, eu só vou pagar parte da minha comissão, então tá tudo bem. Agora, o caso da Tainá, que já tava ganhando R$ 1.000 e a comissão ia ser 4.000, né? Então, como que eu converso pra sair dos R$ 1.000 pra ir pra R$ 4.000? O que você precisa fazer nessa conversa é colocar o seu na reta mesmo. Então, mostra pra esse influenciador, como tu falou, que o seu trabalho vai fazer diferença na vida Uhum. dele. Mostra pro seu influenciador que esses 4.000 que ele vai ganhar de comissão, o objetivo dele não é que seja 4.000, é que seja 8, que seja 10, que seja 20. E para que seja 20 para ele, precisa ser 80 pro influenciador. Uhum. Então, é abrir mão dessa grana agora, que seria de 1.000, né, que tava pagando mensal, para 4.000, ou seja, R$ 3.000 a mais todos os meses, porque num futuro breve eu vou fazer tudo que eu puder pra você não tá ganhando 20, que seria os 20 de fechamento de job. Você tá ganhando 30, 40, 50. E, consequentemente, eu tá ganhando mais também. Então, é um diálogo franco de eu vou dar meu máximo, eu vou tentar, e se eu não conseguir, a gente revê esse acordo, É. sabe? Mas para isso o influenciador precisa dar o máximo dele também, né? Aí Claro. tem que ser um acordo bem alinhado ali entre as duas partes, porque de nada adianta o assessor dar o máximo dele ali, fazer os projetos, fazer as prospecções, e o influenciador lá do outro lado não tá fazendo a parte dele também, que é não a principal parte, a principal parte, porque ele é a cara do negócio, né? É ele que a marca vai enxergar, que a marca vai ver e vai Exato. querer fechar ou não. Então tem que ser aí dos dois lados O aí. que eu digo é que o influenciador sem um assessor, ele não consegue fechar publicidade. Ele talvez consiga fechar alguma ou outra publicidade que vai pingar ali pra ele. E tem vários casos, né, de alunos teus que são influenciadores, né? Sim, Que eles se auto-assessoram aí. total. Então, possível é. Mas Possível eu é. acho que ele não tá focando no que ele tem que fazer, que é criar conteúdo. Exatamente. É a mesma Então, coisa da ele tá energia que a colocando, gente falou. tá colocando energia numa outra coisa, que não é criar conteúdo. E a mesma coisa que o assessor É, colocar energia em criar conteúdo, ajudar a criar conteúdo, que não é o fechar a exato. publicidade. Perfeito. Então, é sentar. Então, se você tá vivendo
situação de, tipo, pô, Maria, eu tô precisando rever o meu acordo com o influenciador, né? O acordo não era comissionado e eu preciso mudar. Senta com ele e tem uma conversa franca mesmo, né? Senta com ele e fala, ó, pra eu conseguir continuar crescendo, pra eu conseguir continuar me dedicando a você, e até tem um outro ponto importante, olha que argumento bom. Ponto muito importante. Hoje eu consigo, dentro disso que eu ganho, né, no caso da Tainá, dentro desse valor que eu ganho de R$ 1.000 por mês, eu consigo dedicar 2 horas do meu dia. A partir do momento que a gente começa a trabalhar comissionado e começa a ampliar os meus ganhos, eu consigo dedicar mais tempo a você e, consequentemente, eu vou conseguir potencializar os seus ganhos, né? Então, eu vou conseguir pensar em estratégias diferentes, vou conseguir pensar em, né, ampliar a sua carteira de clientes ou reduzir a sua carteira de clientes e aumentar o investimento de cada um dos clientes. Então, eu vou conseguir pensar estrategicamente o trabalho que eu vou fazer para você. Então, tem que sentar, você tem que colocar o seu na reta no sentido de falar que eu vou dar o meu máximo, mas você tem que também pensar em argumentos lógicos do porquê que esse influenciador vai topar. Por quê? Eu vou dedicar mais tempo, porque eu vou conseguir fazer com que esses ganhos aumentem, porque eu vou me sentir mais motivado, mais envolvido, vou sentir mais parte do trabalho. E senta com ele e conversa. A partir desse momento, desse diálogo, não tem como. O influenciador vai querer alguém que esteja caminhando junto com ele. E assim como tu falou, coloca todos os pingos nos is, né, gente? Então, coloca os pingos nos is, que eu digo acorda o que o influenciador vai ter que fazer também. Então, não adianta você dar mundos e fundos se o influenciador também não estiver dando mundos e fundos. E esse acordo, a gente já falou sobre isso em outro podcast também, mas esse acordo tem que ser como? Tu acha que tem que fazer um contrato? Tem que. Eu indico com a função de cada um? Eu indico que faça um contrato. Então, tem contrato, dá pra fazer um e-mail. O contrato dá mais medo no influenciador. Putz, se eu não fizer a minha parte, tem um contrato, né? Então é bacana isso, porque daí deixou as coisas mais organizadas mesmo, né? Como devem ser. Então, contrato. Ou você pode... Ai, Maria, eu não sei nem por onde começar pra fazer um contrato. Você pode fazer um e-mail. Então, no e-mail, vai formalizar tudo que é responsabilidade do assessor e tudo que é responsabilidade do influenciador. Então, acorda lá. Maria, posso mandar no Zap? Não. Não pode mandar no Zap. O WhatsApp se perde, o WhatsApp não é uma formalização. Então, tem que estar o acordo. Juridicamente, o WhatsApp vale como acordo ali, né? Mas para ficar um negócio mais profissional, né? Sabe Nada por como que mandar um e-mail e... Sabe por que o WhatsApp, juridicamente... Ninguém vai entrar em vias de um processo. A ideia é que ninguém entre em vias de um processo. E o WhatsApp parece, pro influenciador, parece que é tipo uma coisa meio de boca, sabe? Uma coisa tipo, tá, ela disse que eu tenho que fazer isso, mas, talvez eu não tenha. Um contrato? Pensa bem, né? Tá dito no contrato, com certeza eu tenho que fazer isso. E o que é a responsabilidade do influenciador no contrato, né? A responsabilidade do influenciador no contrato é criar conteúdo. Então, colocar ali, todo dia ele tem que estar no Instagram, todo dia ele tem que estar no TikTok, depende das redes dele. É criar conteúdo. E é fazer relacionamento com a base de seguidores dele. Eu gosto de ter isso em contrato. O que é isso? Responder os directs, responder os comentários, tá em contato com os seguidores dele. Porque são esses seguidores que vão dar resultados pro Publi. Na verdade, as únicas pessoas que importam no Publi são os seguidores, né? Porque se eles não estão ali, não tem Publi, né? Não tem por que o Publi existir. E não só Publi, eu acho que conteúdo no modo geral, né? Exato. Total. E outra coisa também, assim, não se prendam ao influenciador. Porque a partir do momento que o influenciador não tá dando resultado, cara, não tá dando, tipo, a comissão ali certa, pula pra outro. Exato. Sabe, tem muito influenciador no mercado que vai te dar resultado. Então, assim, tá ali o influenciador patinando, tu fez um acordo de comissionamento. E tá ali o influenciador patinando, não tá dando resultado, não tá fechando publi, cara, é hora de parar e analisar, será que eu que tô errando ou será que é o influenciador que não tá dando resultado? Então para, analisa e pula pro próximo. Total. Sabe? Não Nossa, ficar essa dica é preso a muito isso. boa. E eu também tenho outra dica pra dar. A outra dica é, trabalhem com 2 influenciadores, no mínimo, sabe? Pra ter um equilíbrio, né? Porque se às vezes um mês o influenciador não tá fechando tanto job, o outro pode compensar. E vice-versa. Então, quando você tem 2, você consegue equilibrar os seus ganhos muito melhor. E uma outra coisa legal também, se o influenciador decide sair da sua assessoria, você não tá refém a um, você tem o outro. Então, pelo menos 2. Maria, mas eu tô muito no começo. 2 já de cara? Não, tudo bem. Pega um, aprende a assessorar, vai ali tateando, depois uns 3 meses, 6 meses, pega o outro, não tem problema nenhum. Mas eu tô começando, eu tenho
meu tempo inteiro do dia ali, né? Eu não trabalho mais em outro trabalho. Posso pegar 2 de cara? Pega 2 de cara, não tem problema, sabe? Então, isso é legal. Então, isso são estratégias, ferramentas para você driblar aí a instabilidade do trabalho comissionado. Pega 2. Isso é muito legal do trabalho, porque a gente pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, né, influenciadores. Então, se um não tá tão bom, você tem os outros vários para suprir. Então, ao longo do tempo, você vai conquistando mais influenciadores, conquistando confiança para assessorar mais, colaboradores para te ajudar, e você vai crescendo aí como empresa. Tá, e uma dúvida, quando o influenciador ganha comissão das marcas, quando o influenciador trabalha com comissão, como Legal. que o Assessor ganha, o né? assessor ganha em cima disso? É uma comissão na comissão? Exatamente, essa pergunta é muito boa. Então, a pergunta do Jonathan é: e o influenciador tem lá o cupom de desconto dele, e ele dá 20% de desconto pra galera, e além disso, ele ganha 10% de tudo que ele vender, né? Então, se ele vendeu 100 mil reais, ele ganha 10 mil reais. Normal, tá? Então, se ele ganha 10 mil reais de comissão, 20% da comissão dele é do assessor. Porque ele fez parte da estratégia que fez o influenciador vender aquele tanto de Ele dinheiro. passou do processo todo, Ele né? participou do processo, do O contrato. mesmo funciona com premiação de reality show? Olha só. Premiação de reality Ou é show. uma outra coisa? Porque existe isso, né? Eu vi, acho que foi a Jojo Todinho Uhum. falando que o assessor dela, o empresário, ganhou não sei quantos % do prêmio que ela ganhou da Fazenda. Sim. Isso é uma prática correta? Não é? Olha, eu nunca fiz dessa forma comigo, né? Porque eu já tive influenciadores Aham. nos realities também. Então, como que pode ser feito? Como a gente fez? O cachê que o influenciador ganha pra entrar no reality é do assessor também. Ele ganha 20% do cachê que o influenciador ganhou. Tá. Então lá, entrou na Fazenda, ganhou 60 mil reais. 20% dos 60 mil reais pra entrar na Fazenda é do assessor e o restante é do influenciador, que entrou. Foi isso que a gente fez. Os prêmios que ele ganhou ao longo do reality era dele, né? Era do próprio influenciador, tá? Mas tem um ponto importante. Vamos lá, a Jojo Todinho. Às vezes a Jojo é uma influenciadora, porque ela não deixa de ser, né? Ela é uma Aham. influenciadora daquele assessor muito relevante pra ele. Então ela vai ficar 3 meses confinada num reality show e esse assessor vai ficar sem ganhar dinheiro. Porque ela não pode fechar publicidade. Quando ela tá lá, ela não tem contrato de publicidade. Então ele perde uma renda dele muito grande pra se dedicar àquela influenciadora que tá no reality, né? Ele perde porque a influenciadora tá no reality. Às vezes ele vai estar ajudando aqui na torcida, ele vai estar ajudando aqui no mutirão, ele, de certa modo, ele Ou até vai estar... contrata uma equipe também, né? Contrata uma equipe pra estar fazendo ali toda a parte de gestão. Exato. Quando a Prado tava na Fazenda, a gente tinha uma equipe que nos ajudava, eram 2 pessoas que cuidavam das redes da Prado, mas eu que coordenava essas 2 pessoas, né? Eu que auxiliava, que orientava e tal. Então, todo o tempo que eu fiquei dedicando a isso, eu não ganhei dinheiro, porque a Prado não tava fazendo publi, né? Então, olhando pra esse ponto de vista, eu acho que sim, pode haver esse acordo dos prêmios que o influenciador for ganhando, uma parte ser do assessor, pra justamente ele se dedicar ali a cuidar, gerenciar as coisas do influenciador e também pelo tempo que ele perdeu de ganhar, né, com ele lá Tá. dentro. E no caso do Luva de Pedreiro, que se eu não me engano era 50%, que era o acordo dele com o empresário dele, que deu maior confusão, né? Aham. O que tu acha dessa prática? Tu acha uma prática Menino, abusiva? tá chovendo que parece que caindo tá... no mundo, é. Caindo. Tu acha uma prática abusiva? Tu acha que 50% é demais, que é mais do que o mercado? Porque o mercado a gente tá acostumado, né, a trabalhar com 20, 50 é mais do que o dobro. O que tu Legal. acha sobre isso? Legal isso. Ó, eu cheguei a falar no começo do podcast que as comissões dos assessores podem ir de 20% a 50%. Uhum. Tem alguns assessores que cobram 50% porque investem no influenciador. E o que eu quero dizer com investir? Às vezes eles compram câmera, compram celular, pagam a internet da casa do influenciador. É como se fosse um empresário de jogador de futebol. Que tá ali, o influenciador tá muito lá no começo, o jogador de futebol. Ele tá muito lá no começo. Então ele não tem dinheiro pra chuteira, pra alimentação, às vezes comprar suplementos, sei lá. Então ele paga ali pra aquele jogador, investe naquele jogador, Então, pra retorno. daí ter um retorno lá na frente. Ou ter um retorno com a publicidade que ele fizer, né? Então, no influenciador, pode ser a mesma coisa. O Luva. O Luva era um cara muito humilde. Então, às vezes, ele precisava, não estava ganhando dinheiro com publicidade naquele primeiro momento, Uhum. ele precisava de ajuda
com as contas da casa, precisava de celular para fazer um vídeo melhor para criar, e tudo isso o assessor for comprando para ele. Mas, em compensação, eu vou investir em você, eu vou ter uma comissão maior dos publis. Então, pode acontecer. Tem várias agências grandes que a gente conhece, agências de assessoria grandes que a gente conhece do mercado, que cobram 50% porque justamente dão muita estrutura suporte por trás. por trás. Então, pode existir. Agora, eu não posso opinar sobre o caso do Luva de Pedreiro porque eu não faço a menor Não sabe ideia. como é que era o acordo deles, né? Então eu não sei se é abusivo. Às vezes o Luva tava dando puta grana desde o começo, né? Que eu acho que ele devia estar, né? Falando aqui super achismo, né, gente? Eu acho que desde o começo o Luva estourou, logo já veio contratos grandes, então ele já poderia... É que a gente sabe que essas grandes empresas demoram pra pagar, às vezes demoram 120 dias. Então ali, às vezes, o empresário ficou segurando as contas do Luva, o assessor, por Durante uns aquele 3 período. meses, e daí ele falou 50%. Mas eu também não acho justo. O que eu faria é... Então tá, vai demorar 120 dias pra tu receber o teu primeiro Desconta cachê. o valor que foi investido. Eu vou pagar... Bota tudo na ponta do lápis, tudo que foi investido ali, Exato. e depois recupera esse valor. Exatamente, era o que eu faria. Eu vou te bancar, te ajudo esses primeiros 3 meses, porque precisa de um telefone, precisa ter internet, precisa ter as tuas contas pagas ali. Deu quanto? Deu 100 mil reais, porque às vezes é dinheiro pra caramba mesmo, né? Nesses 3 primeiros meses, então o teu primeiro cachê foi 200 mil, então, se era 200 mil, 20% é meu. Então lá, 40 mil. Sobrou 160 mil pro Luva. Então, desses 160 mil, tem os 100 mil que eu investi no Luva. Volto 100 mil pra mim, fica 60 mil pro Luva, e a partir de agora, cada um paga suas contas, cada um vive a sua vida independente. Então, acho que isso é um bom negócio. A própria Gabi Dudu já fez isso com a influenciadora dela. Ela tinha uma influenciadora que ia demorar, que saiu de reality, ia demorar muito pra chegar o primeiro cachê, Gabi pagou aluguel, pagou tudo nos primeiros meses dela, e depois descontou do cachê lá do futuro, tudo certo, sabe? Isso é investimento, gente. Tipo, por mais que... E até acho que talvez cobrar um percentual um pouco maior por ter feito esse investimento, ao invés de 20%, 30%, acho super ok, sabe? Porque realmente tá... A Gabi Dudu, talvez o caso do Luva, ela tava se descapitalizando. Vamos supor que ela emprestou 20 mil reais. Pô, 20 mil reais podia estar numa aplicação, que podia estar rendendo 1% ao mês, 1% ao mês seria tantos dinheiros, ela perdeu R$1.000. Então, ela perdeu R$1.000. Então, é negócios, né, gente? Ninguém tá fazendo favor pra ninguém, é business. Então, se tiver que cobrar um percentual um pouco maior, cobra um percentual um pouco maior. Por isso que é muito mais fácil pegar um influenciador que já esteja pronto, você não vai ter que, né, investir pra depois receber o dinheiro de volta, né? Então, se já tiver alguém ali meio que com o modelo pronto, né, já preparado, o influenciador, muito mais fácil E é isso de ter o retorno. E é isso que eu ensino. Assessore influenciadores prontos. Porque senão você vai ter que fazer o trabalho de assessor, que é fechar publi, e o trabalho do influenciador, que é se tornar um influenciador. Não faz sentido, você tá fazendo 2 trabalhos, sabe? Então, e por que a gente pode fazer isso? Porque tem muito influenciador. Tem muita gente boa por aí, sabe? Então, você pode encontrar um influenciador bom e fazer só o seu trabalho, que é um trabalhão, sabe? Que já é um super trabalho, que é fazer assessoria e fazer o influenciador ganhar dinheiro. Então, é isso. Nesse caso, foi muito boa a tua pergunta, porque realmente acontece. Pode haver um investimento. E, normalmente, esse investimento vai acontecer quando um assessor já é maior, né? Então, por exemplo, The Coachers. Pô, tem essa menina aqui que eu tô achando super potencial. A gente tem 7 anos de estrada, a gente tem caixa, a gente tem dinheiro da empresa, a gente tem uma estrutura. Então, vamos investir? Vamos! Porque a gente pode fazer isso. Agora, começo, tu nunca assessorou, tá começando do zero, é muito arriscado, né, você fazer isso. Eu faço a pergunta também porque tem muitos influenciadores que nos assistem, né? Sim. Então, para que eles também não caem numa cilada lá na frente, Claro. com assessores que sejam meio pilantras, assim, queiram passar a perna neles também, né? Então é bom aí os dois lados estarem sempre seguros e saber o que é certo e o que não é, né? Total. Exatamente. Agora vamos para a nossa atividade prática. Olha, para então, fechar o nosso... essa é a novidade. Esse eu não conhecia. É verdade. Vamos lá. Então, todo fim de podcast agora eu quero propor para o pessoal que tá nos ouvindo voltar para casa e fazer algo. Tudo que eu ensino é muito prático, né? Eu sou prática. Então, o podcast virou isso também, virou uma atividade. O que eu quero fazer agora? Então, a ideia é sempre propor no final do podcast pelo menos uma reflexão para o pessoal fazer em casa. Tá. O de hoje é: eu estou sendo remunerado da forma correta? Vou voltar pra casa, né? O pessoal tá assistindo a gente em casa. Eu estou em casa, eu vou parar pra pensar. Será que a minha comissão é abusiva? Né? Será que a minha comissão tá valendo a pena pra mim? Será que eu não devo receber por comissão?
será que eu não tô perdendo uma super oportunidade de ganhar comissionado? Então, reflete. E se caso você precise mudar, achar, né, que você tá recebendo da forma errada, cobrando da forma errada, você revê e faz um papo aí com o seu influenciador. Ótimo. Fechou? Perfeito. E agora, gente, só recapitulando então o que a gente aprendeu hoje no nosso podcast, porque nossos podcasts são aulas. Aulas. A gente viu que comissionar é uma oportunidade, gente. Trabalhar comissionado é uma super oportunidade para você potencializar os seus ganhos. A gente entendeu que a função do assessor é realmente comercial, que dedicar sua energia no comercial vai fazer você ganhar muito mais dinheiro no médio e longo prazo. A gente viu como você pode conversar com o seu influenciador para você sair do valor fixo para ir para uma comissão. A gente viu também como já de cara, né? Então já desde o começo você já acordar com o seu influenciador para ser comissionado. Então teve muito conteúdo legal aqui para vocês. E qualquer dúvida também que o pessoal tiver, pode falar direto contigo no teu Instagram, né? Tu tá sempre lá respondendo todo mundo e não só respondendo e dando outras dicas também, né? Total. E a gente também tem muitos vídeos aqui no próprio podcast que falam sobre esses assuntos em específicos, assim. Exatamente. Né? Então tem muito conteúdo legal de graça. Então é só isso, debulhar nos Eu não vídeos sei, até nem sabe disso, mas são incontáveis os directs que eu já recebi de gente que falou que começou a assessorar, já conseguiu influenciador, conseguiu fechar publi só com podcast. Olha só que legal, né? Então, independente de você ser da área ou não ser da área, tá começando do zero ou não, se você realmente se debruçar e estudar aqui nos podcasts, você vai conseguir começar. Fora o teu curso também, né? Também. Tem um curso aí bem completo que ensina passo a passo, desde o começo, desde quem não sabe nada, até ir ganhar muito dinheiro. Dezenas de... nem sei falar isso. Então tem o teu curso que ensina tudo direitinho. Inclusive, eu vou deixar o link da lista de espera, que as vagas estão encerradas, não temos vagas agora, mas o link da lista de espera do curso, quem tiver interesse, está aqui embaixo, é só se cadastrar, manda umas informaçõezinhas pra gente, e daí você já recebe todas as novidades da turma nova em primeira mão. Fechou? E se o pessoal quiser saber mais, como é que te segue? Como é que te acha aí nas redes sociais? Maria Petri, né, gente? Maria Petri em todas as redes. Na verdade, no TikTok eu sou Maria Laura Petri, porque eu mesma criei Maria Petri e perdi. Tansa, né? Tansa. Mas é Maria Laura Petri no TikTok e Maria Petri no restante das redes. E é isso. Inclusive no Spotify, né, gente? Então, alguns de vocês estão nos ouvindo e outros querem nos ouvir, mas a gente tá lá no Spotify. Todos os episódios vão pro Spotify. E se vocês quiserem receber nossos conteúdos aí, é só se inscrever aqui no canal. Então, só clicar aí no se inscrever, no botãozinho que deve ser por aqui, não sei onde é que é. Se inscreva, porque sempre que a gente publicar conteúdo novo, vídeo novo, vocês vão aparecer lá na notificação pra vocês. E curtir o nosso vídeo também pra aparecer aí com mais frequência pra vocês, né? Pra aparecer pra mais... viu só? YouTuber. Olha só. Pra aparecer pra entregar mais o vídeo e o YouTube saber que o conteúdo é relevante. Fechou? É isso. E compartilhem também o vídeo com seus amigos aí, com seus colegas, pra ajudar a gente aí. É isso aí. Então Fechou. Valeu, John. Mais um. Check. Um beijo e até a próxima semana. Tchau.